Bom dia pessoal. A gente está começando hoje um ciclo de lives sobre barra de Axis com muito carinho, né? Eu vou convidar a Carla Coraini, minha querida, minha prima, e a gente vem bater um papo aí um pouco sobre o que é a barra de Axis, qual é essa história das barras, com casos reais, que é essa nossa intenção. Nós teremos 4 lives, um encontro especial no Zoom para interessados, né? E aí a gente vai entrar mais detalhes aí depois com vocês também. Então manda o aviãozinho aí para quem você acha que vai ser um presente estar aqui com a gente e entender, sentir um pouco mais desse movimento. Vou chamar a Carla para estar aqui com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Fran. Oi, Kate. Opa! O que eu fiz aqui? É só inverter a setinha aí, Carla. A setinha que tá aí em cima. Sabe uma setinha para cima, uma setinha para baixo? Clica que você entra ao vivo. Vamos lá, Carla. Sempre que a gente entra é assim. Aí você tem que mexer. Olá, Karina. Bom dia. Eu gosto de dar bom dia para quem está chegando. Então, a gente vai ter esse ciclo de lives sobre barra de Axis, casos reais, casos que a Carla vem realmente se trabalhando, aprendendo na prática. Vamos ver, vamos esperar a Carla entrar. E manda aviãozinho para quem vocês acham que, de fato, vai gostar de estar aqui com a gente, que tem esse interesse. A gente vai ter alguns temas nessas lives bem interessantes para a gente trabalhar. Então, hoje a gente vai falar mais sobre crianças e adolescentes, com resultados reais do trabalho que a Carla tem. E cada dia uma temática que a gente vai estar trazendo com um foco aí para a gente fazer esse bate-papo. Agora vem. Oiê, tudo bem? Tudo bem, querida? Era uma pessoa que é atrapalhada com esses negócios de celular. Que potência tá por trás disso que eu ainda não descobri. Olha lá. Já começa com as ferramentas de Axis, ferramentas. Né? Tem que ser 24 horas por dia, meu, porque o negócio vem. Que lindo isso, né? E é verdade, o negócio vem. Que legal. Vem consciências que a gente não estava se ligando. E aí, tudo bem? Gostoso. Tudo, querida. E você? Coisa linda, tudo que bom ótimo. te ver. Muito bom estar aqui com você. Sim. Estava comentando com o pessoal, né? Um pouco assim, eu não sei o que é base exatamente, porque eu não vou fazer o curso agora, tá, gente? Depois a gente entra mais em detalhes sobre isso. E o mais engraçado foi que você que me levou para esse mundo, né? De Axis. Que louco isso, gente. Vamos começar um pouco, então, assim, se apresenta para nós, Carlinha. Bom, eu sou a Carla Coraini, sou prima da Greta. E há 4 anos atrás eu decidi mudar aí completamente de carreira, trabalhava com vinhos. E quando o Axis apareceu, eu não conhecia direito. Mas aí eu falei com a Greta, Greta, ouvi falar de uma tal de ferramenta de barras de Axis, você conhece? A Greta falou, nossa, eu já recebi, é incrível, eu já recebi esse negócio, faz esse curso. E aí eu entrei no mundo de Axis. Então foi a Greta que me levou para isso. Continua nele, né? E agora eu tô te trazendo para ele, né? Ai, que doideira. É que eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ferramentas terapêuticas, né? Então, eu sempre, coisas novas que aconteciam, eu queria sentir. Eu sou muito, deixa eu sentir o que é esse negócio, e depois eu vejo se eu faço um curso, por exemplo, sabe assim? Olá, Karina! Karina é minha dupla com a Ari. Na mentoria da Ari, a Karina é minha duplinha. A Ari também, né? Tô com ela há mais de um ano, e agora você veio também. Você que me trouxe. Legal. Ai, que coisa boa.
Eu estava comentando com o pessoal, né, que a gente vai fazer aí 4 lives, cada uma com uma temática desse mundo de barra de access junto aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de crianças e adolescentes, né, com relação a algumas questões que eles trazem, como o Barras pode ajudar com os casos reais que você já trabalhou. Posso dar um spoiler, falar um pouquinho só do tema dos Claro. outros? Ah, então tá bom. A segunda live, que vai ser nossa quinta-feira, dia 11, às 17h17, a gente vai estar falando sobre autismo, TDAH e toque, e essa potência por trás de toda essa limitação. Olha que coisa linda! A terceira live, semana que vem, terça-feira, esse mesmo horário, a gente vai estar falando sobre o barra de access e autogestão das emoções. E eu, assim, eu achei essa temática muito legal da gente estar falando, porque eu, enquanto psicóloga e professora, dentro do olhar sistêmico nas escolas, eu vejo e trabalho essa gestão emocional. Então, assim, vem muito de encontro com tudo isso, muito bom. A nossa quarta live da semana que vem, quinta-feira, vai ser sobre barra de access na escolha profissional, né? Pensando aí na escolha profissional ou numa mudança de transição de carreira, como a Carla fez, né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, mas ela também vai dar esses spoilerzinhos da história dela nessa caminhada aí com as barras de access. Gente chegando, deixa eu dar um oi. Oi, Aline. Oi, Adriana, Carol. Coisa boa. Bom dia, mulherada linda. Então, nós teremos essas 4 lives, começando hoje é a primeira de 4. E também depois teremos um encontro no Zoom na quarta-feira à noite. Na quarta-feira que vem à noite. Mas aí a gente vai entrando em detalhes com vocês também, para quem tiver interesse de estar nos buscando aí também nos nossos particulares. Vamos lá? Vamos lá, Greta. Conta pra gente um pouco, então, o que é a barra de access. O que é isso, né? O que é essa tal de barra de access? Bom, a gente tem 32 pontos na cabeça que são relacionados às áreas da vida. E as barras de access são toques sutis nesses pontos, que as ondas cerebrais elas se desaceleram, entram muitas vezes em estados de meditação profunda. E isso faz com que a gente vá desbloqueando crenças limitantes, pensamentos, sentimentos, emoções que a gente armazenou aí, que faz com que a gente passe a tomar atitude repetitiva, autodestrutiva, e nos impede de estar aí realizando o que realmente a gente quer realizar, o que a gente veio para realizar. Então, as barras de access basicamente são isso. É como dar uma limpada no computador. Assim? Eu fico pensando, como você descobriu isso? O Gary, ele canalizou as barras de access através de... Ele estava enfrentando um momento de depressão, de tudo isso, e começou a simplesmente ver que não era aquela realidade que ele estava satisfeito. E começou com perguntas, que são ferramentas muito poderosas também, porque assim, o curso de barras de access tem duração de um dia, e a gente não aprende só a trocar barras de access, ou seja, aplicar e receber. A gente aprende também outras ferramentas, e uma delas são as perguntas. As perguntas, elas, quando a gente faz perguntas abertas, perguntas que não são conclusões com pontos de interrogação, mas sim perguntas que a gente realmente está disposto a mudar o que não está funcionando na nossa vida, o intuito não é a resposta, porque a nossa mente ela vai trazer resposta condicionada ao que a gente viveu, resposta Fica baseada preso em coisas que a gente viveu, e por isso que quando você lança essas perguntas dentro dessa ferramenta, a potência é maior, assim, é isso que acontece? Porque o intuito dessas perguntas não é a gente obter a resposta, porque a nossa mente ela vai querer dar a resposta baseado no que ela conhece, que é extremamente limitado, é aquela coisinha. Sim. Quando a gente faz essas perguntas abertas e espera no sentido de se abre para a consciência que vai vir, vão vindo consciências, às vezes através de pessoas, às vezes através de intuição, às vezes através de alguma coisa que aparece ali, uma situação que aparece que você traz a consciência. Então, realmente modifica, assim, a gente consegue modificar a nossa realidade, a gente vai mudando a nossa realidade. A gente aceita aquele momento que a gente está, mas a gente vai mudando essa realidade
para o que a gente quer. Então, as perguntas são muito poderosas. E o Gary começou a fazer perguntas e foi quando ele canalizou, na verdade, um massoterapeuta ligou para ele e tal, e ele acabou canalizando esses pontos. Então, as barras de Axis surgiu dessa forma, através de perguntas. É legal, né? A potência que as perguntas têm. Muito. E aí vai e abre para um outro espaço, né? Assim, quando a gente. E não tem, gente, e uma coisa maluca, porque assim, quem não tem crença? Não é? Quantas vezes a gente faz perguntas e a resposta já vem porque a gente já viveu coisas e aí vem somente porque aquilo foi vivido daquele jeito, então a gente acha que não pode ser diferente. Exatamente. E isso vai nos levando à ansiedade. Sim. Medos, ansiedade. Medos. Nossa, vamos falar disso. Vamos falar disso, vamos falar disso. Como que a gente trabalha os medos nesse caso, por exemplo? Como que a gente vê? Como que é feito aí? As barras de Axis têm pontos que, na verdade, os medos estão ali, né? Aquele passado, tudo isso que a gente vai armazenando e muitas vezes coisas que nem, na maioria das vezes, eles falam em 98%, que nem são nossos. Porque a gente capta, a gente é como uma parabólica, a gente vai captando. Então a gente pega pensamentos, sentimentos, emoções. Sabe aquela coisa de, putz, eu tava super bem, de repente entrei num lugar, não sei o que, eu saí com uma coisa que virou assim. Acontece muito. Você pegou aquilo lá, você pegou do ambiente, você pegou de pessoas. Então nunca é sobre. A maioria das vezes não é nosso aquilo. Então você começa a se libertar disso. Chega um momento que você já começa a perceber com muito mais facilidade. Opa! E você já vira a chave mais rápido. Então, quanto mais a gente vai correndo as nossas barras, né? Mais a gente vai passando a ter consciência. Putz, opa, peraí, isso aqui não é meu. Devolve. Devolve. Então, vai ficando tudo cada vez mais rápido, assim. No caso de medo, foi muito interessante. Na pandemia, eu atendi um menininho, quer dizer, na época ele tinha 5 anos, agora ele deve estar com 7, 8 anos. E essa criança, quando chegou, ela estava vivendo muitos medos. Ela não conseguia dormir sozinha, era um menino. Então essa criança não conseguia dormir sozinha, já estava assim, se às vezes acordava de madrugada, tinha medo de ir no banheiro sozinho, estava vivendo realmente medos, assim. E a gente começou a correr as barras. Em pouquíssimo tempo, acho que menos de um mês, ele fazia uma vez por semana. Em menos de um mês, ele já estava dormindo sozinho, ele já tinha perdido o medo de ir no banheiro. Então, assim, e é uma coisa que a gente nem falava de nada. Ele simplesmente chegava, eu falava para ele levar os brinquedinhos dele, né? Então ele levava os brinquedos, só tocava os pontos, pá. E ele perguntava qual que era o dia dele receber. Porque barras é tão legal que é uma coisa super difícil. Você não precisa, por exemplo, estar ali naquele estado de concentração, não sei o quê. Não. Né? Com criança, o que eu faço? Às vezes eu ponho desenho. Criança não está com paciência, escolhe um desenho, põe no computador ali no colo, tá vendo, correu, beleza. Quando a criança traz alguma coisa, a gente pode, né, trabalhar com pergunta e tal, mas barras é uma ferramenta muito simples e divertida que qualquer um pode aprender, que criança aprende, né? Criança aprende, já dei o curso para uma criança autista, então assim, é uma ferramenta... Eu sigo um garoto autista que ele foi cliente de barras e aí a mãe acabou colocando ele para fazer as aulas e hoje ele trabalha com isso. Ele tem um YouTube, né? 16 anos, assim. Eu achei incrível. Sabe o que eu acho mais legal também da gente falar? Que a gente acha, muitas vezes, que por ser uma ferramenta, de certa forma, terapêutica, não é necessário as falas, no sentido de a pessoa não precisa falar para você tudo o que está sentindo, né? Assim, isso que eu acho que é interessante, porque as pessoas, que nem a psicologia é diferente, né? A psicoterapia é diferente, a pessoa vem, ela tá ali, ela desabafa, ela vai falar daqueles conteúdos emocionais. No Barras não precisa disso, né, Carla? Não você pode usar processo, tem processos verbais, mas se a pessoa não fala, não traz, não significa que não vai ter resultados. Tem muitos resultados
E ela promove essa autogestão das emoções. Você vai se tornando mais independente nisso, de você trazer a consciência e ir lidando com aquilo, e observando o que é seu, e ir separando essas coisas. Então, ela promove essa autogestão. Isso é muito legal, né? Traz uma autonomia, né? Uma independência mesmo, né, Greta? Isso é sensacional, Nossa, né? muito legal. Legal, eu fiquei pensando muito nisso, porque às vezes, quem está assistindo a gente, de repente tem filhos aí, crianças e adolescentes, que a gente está falando mais de criança e adolescente hoje, né, assim, que tem alguns comportamentos, mas ele não é de falar, ele não gosta, fica mais quieto e tal. A Barras pode ajudar nesse sentido, né? Porque existem medos ali, existe ansiedade ali, mas ela não vai precisar dizer de como ela se sente, né? Muito. E Porque isso é só de legal. pensar em dizer para esses casos gera mais ansiedade também, né? Porque forçar a dizer, e isso é legal que naturalmente ele vai tendo mais clareza e Uhum. naturalmente ele vai se comunicar, Nossa, mas sem ser uma coisa forçada, imposta, que gera um desconforto. Não, com o tempo ele vai desbloqueando esses medos de falar, esses bloqueios, e naturalmente ele vai trazendo isso, mas de uma forma uhum. leve, divertida, sem esse peso, né? Sem essa. Barras trabalha muito com a libertação do trauma e do drama. Então, assim, a gente se libertar do trauma e do drama, porque a nossa mente tem a tendência de se prender no trauma e no drama. Pensei nas birras. Não é? As birras de criança, o adolescente naquela fase de confronto, muitas vezes, né? Enquanto os pais falam uma coisa, eles estão ali naquela coisa de confrontar. Você falou de trauma e drama, eu pensei nas birras da hora, assim. É uma libertação de trauma. E a gente, né? Quanto a gente se apega muitas vezes no trauma e no drama, e isso vai virando muito a chave. O Legal. propósito de Axis é empoderar as pessoas a saberem que sabem. Então, isso é muito legal, de você trazer Olha esse que frase linda. empoderamento, a autoconfiança, Nossa. né, o autoempoderamento mesmo, natural que a gente tem, como Ou seja, ser todos nós ilimitado que a somos gente é. capazes, né? Todos nós somos Todos nós capazes. somos capazes. Todos nós É. podemos. E Barras também tem essa questão, eu não quero atender, mas eu posso me auto-aplicar. Eu posso fazer Sim, em mim. sabe, Greta, a maioria das pessoas atendo, é comum vir psicólogas, né? Tenho clientes psicólogas, mas é muito comum também pessoas fazerem para elas mesmas. Eu imaginei. Porque você passa a se auto-aplicar, você conhece pessoas que também aplicam, você passa a trocar aquilo de uma forma leve, divertida, né? Encontros onde você troca as barras. E como eu disse, você não aprende só a trocar barras. É como se o curso de barras você ganha uma caixa de ferramentas para a vida que Que você usa legal. no seu dia a dia. Né? Tem várias ferramentas que realmente são muito poderosas quando usadas, né? Porque não adianta nada fazer o curso e deixar lá encostado. A apostila de Tipo, barras é riquíssima. Pode falar. pensei, por exemplo, na ansiedade. A gente falou um pouco do medo, vou falar da ansiedade. Ansiedade em semana de prova, vai. Típico do que a gente está passando aqui essa semana. Só um detalhe. Eu vou dar um spoiler. Tem uma técnica, essa já é mais avançada, que é para os TDAHs. Mas é usada para todo mundo, para todo mundo. Então, para a criançada em semana de prova, porque assim, pensa que tudo é energia, tudo é consciência. Sim. Então, começa a fazer a pergunta, né? Perguntas abertas. Mas antes de estudar, faz aquela perguntinha básica: o que esse professor está querendo saber? Né? Quais são o que esse professor está querendo que eu saiba? O que é importante eu realmente aprender aqui? Antes de estudar, faz essas perguntas. Porque naturalmente você começa a desenvolver uma conexão, uma consciência de ir para o que se requer que você realmente estuda. Então, esses dias mesmo, a Vitória nossa, ela ia ter uma prova e estava super nervosa e me mandou. Falei, Vi, vai para as perguntas. Sexta-feira
passada ela me mandou, mãe, tirei 7,5. Então, assim, ela estava num pico de ansiedade, de estresse, falei, vai para as perguntas, pega leve, porque era muito conteúdo. A Vitória, né, ela está no 3º ano de administração, ela faz GV, estuda o dia inteiro, estava realmente puxado, assim. E ela não ia dar conta de estudar tudo o que tinha. precisava. E aí eu falei, vai para a pergunta, fica na pergunta. E é muito legal, porque realmente você acaba aprendendo a se conectar com essa realidade de uma outra forma, sem tanto desgaste emocional, né? Você sai dessa ansiedade, desse desespero, e você começa a se conectar de uma outra forma. Então, essas ferramentas são muito legais. Como que Barras também ajuda? Porque muitas vezes a ansiedade, né, o que é a expectativa do futuro, e o trauma e o drama do passado. Então, quando você começa a correr as barras, você vai limpando o que está armazenado ali de trauma, de drama, de tudo isso, e você também vai se conectando de uma outra forma, porque a gente passa a querer, a gente tem a mania de querer ter controle das coisas. Uma das barras que a gente corre é o controle, onde a gente vai limpando tudo que a gente tem aí fixado de ponto de vista, de crença, do que é o controle. Então a gente passa a se libertar dessas expectativas. Isso vai liberando a ansiedade, sintomas de depressão. A gente vê muito rápido assim essa melhora. São viradas de chave muito rápidas. Então, eu fiquei pensando na semana de provas para quem tem, por exemplo, o curso, ou que nem eu vou fazer seu curso, né? Então, dia 21 a gente tem curso aí, aqui em Piratininga, Bauru Piratininga. E assim, naquela semana de provas, ou 15 dias que antecedem as provas dos filhos, que a gente percebe que tem essa ansiedade e tal, eu poderia estar fazendo isso neles, né? Assim, sim. Eles ali deitados, de repente eu vou e coloco, porque aí eu posso... Nossa! Eles trocarem entre eles, isso é muito legal, e de uma forma divertida, de uma forma leve. Não aquele peso. Eles também podem fazer, né? Você falou que criança também pode fazer. Não, eles trocam entre eles. Tem, inclusive tem uma escola da Itália, eu te mandei o vídeo, né? Sim. Tem uma escola incrível, muito legal. É incrível, tem uma escola da Itália que está tem barras, algumas escolas no Rio de Janeiro. O DEM, um dos criadores de Barras de Axis, ele veio visitar. Tem escola em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Tem uma escola em Cuiabá, Mato Grosso do Sul. A Cláudia, ela colocou. E aí eles fazem na escola. As crianças, entre elas trocam, professores, tudo isso. É muito legal. Nossa, tira aquele momento. Que transformação na educação, né? Em toda a dinâmica da escola. Transformação. É uma mudança. A minha experiência com crianças, assim, realmente... Teve uma criança autista, ela 9 anos, e ela estava sofrendo bullying, bullying da comunidade mesmo, de adulto, de tudo isso. E logo depois, assim, algumas sessões, ela começou a ter uma autopercepção porque, assim, ele tinha reações diante, né, de tudo, de como lidavam com ele. Então, imagino. Ele reagia. Vivendo bullying, qual tipo de reação que ele ia ter, né? E aquilo, né, virava... Mas ele começou a expandir a consciência e ele começou a tirar de letra daquilo a partir do momento que ele foi virando a maneira dele se comportar, ou seja, ele passou a manipular a realidade. E aí as pessoas passaram a tratar ele de outra maneira, entendeu? Então a mudança é interna, né? Sim. É realmente transformador. A ansiedade dele, tem depoimento da mãe, eu te mandei, né? A ansiedade dele diminuiu consideravelmente. O aumento de foco, porque diminuindo a ansiedade, melhorou o foco. Consegue ter mais foco. Tem o caso de um outro menino autista também. Esse menino, ele na escola, ele não tinha interesse. Não tinha interesse nenhum. Acho que na 3ª sessão o pai já veio me relatar o quanto tinha melhorado a curiosidade dele nos estudos. Então ele passou a se interessar de forma curiosa. Ele, né, queria saber, queria... Então isso melhorou muito o rendimento escolar. Então, assim, o que é mais legal é que é de forma leve, divertida, e
rápida. O que eu acho mais interessante, Barras, que você falou, assim, é exatamente assim, a maneira que é conduzida a situação, onde você não fica verbalizando todo aquele trauma, você não precisa ficar nisso, né? E aí é uma forma de romper, inclusive, essa questão de acho que eu tenho que ficar falando o tempo todo sobre aquilo que me dói, ou eu tenho que falar o tempo todo sobre aquilo que me angustia, ou um sintoma que eu não é legal para mim, né? Então, assim, e eu acredito a gente vai falar na quinta mais específico sobre autismo, TDAH e o toque, mas para a gente ir finalizando a nossa live de hoje, o quanto isso interfere e ajuda também nas questões da autoestima baixa, autoconfiança. Como que você também avalia tudo isso? A Barras te liberta muito dos julgamentos, porque eles dizem que 98% dos nossos julgamentos, auto-julgamentos, não são nossos, né? Como a gente funciona aí, como uma parabólica mesmo, a gente capta tudo isso. Então, quando a gente começa a se libertar de julgamento, a gente começa a estar mais presente com o ser que a gente realmente é, perceber as nossas potências por trás das limitações, né? Então, isso vai te trazendo muito mais autoconfiança. E quanto mais você liberta essas crenças, esses medos, esses pensamentos, né, que não são nossos, mais você melhora a tua autoconfiança. Então, isso também é perceptível e muito rápido. Fica tudo bem interligado, né? Tá tudo ligado. E uma coisa que é muito interessante, assim, para mim, foi muito legal, assim, uma experiência que eu vivi, e da percepção da libertação do que era medo e o que era consciência. Porque 90, tudo é assim, é um número muito alto. Você fala, mas tudo é 98%. Sim, porque a gente está o tempo inteiro como um Bob Esponja do universo. Sim. A gente está pegando tudo. Sim. Então, quanto mais a gente se liberta, mais a gente vai encontrando a nossa verdadeira potência. E em vivências que eu tive, assim, de estar em situações que sim, que tinha risco, que eu estava correndo risco Medo mesmo, real. né? Medo real. Só que, para eu ter a consciência do que era medo real, eu entendi o quanto tinha o medo, quer dizer, o que era medo do que era consciência. Ou seja, a maior parte era medo. Na hora que eu cheguei no que medo relacionado ao que eu tinha vivido no passado, assim, de entrar ladrões na minha casa, eu tinha 11 anos, meus pais, a gente ficou 1 hora com ladrões lá dentro, 5, não sei o que. Então a gente viveu uma situação de estresse. Eu não tinha consciência que isso estava de alguma Fica forma ali dentro. Na memória aí, né? A gente sabe que tem coisas que ficam na memória realmente, né? Assim, corporal e tal, mesmo que você não tenha consciência disso. Exatamente. E aí, diante daquela situação que eu estava vivendo, eu comecei a fazer perguntas e eu fui entendendo o que era medo. Até que eu cheguei na consciência, ok, essa realidade tem algo aqui que me expõe a riscos. Nesse momento que eu estou vivendo, realmente existe algo real, assim. Um medo e aí que eu fui para a real, escolha. né? Eu fui para a escolha, ok. O que eu quero? O que né? eu quero? Eu escolho a segurança, né? E fui para a pergunta. Então, eu consegui movimentar aquele momento, aquela realidade, aquela situação. Eu saí daquela situação. Por quê? Porque eu entrei na consciência. Se eu estivesse vibrando no medo, eu perderia a consciência e eu perderia o controle daquela realidade. A partir do momento que eu separei, né? Então, essas ferramentas da pergunta, de tudo isso, ela realmente transforma, assim. Então, eu separei, ok, isso aqui é medo. E aí eu fui para consciência, ok, o que é isso que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? E fui para a pergunta. Então, a realidade foi me mostrando situações e eu saí daquela situação. Então, é presença. As barras realmente te colocam no estado de presença. Né? E as crianças vivendo, né? A gente sabe hoje em dia, a escola, tudo que tem, né, tem vindo. Você trazer uma ferramenta dessa para uma criança é um poder muito grande. É um poder muito grande. Tanto para as crianças como para os pais, né? Porque numa situação dessa, de ansiedade, de medo,
Os pais tendo essa ferramenta, sabendo como utilizar, alivia demais a dor de um filho, gente. Né? Sim. Assim, e além de se aproximar cada vez mais desse filho. Então, assim, Sim, Barras isso é melhora tão importante. muito, muito a interação, a sociabilização, melhora os relacionamentos. Barras ajuda muito nisso. Ótimo. Ai, que gostoso. Tô doida pra você vir logo. Quero fazer esse curso. Que delícia! Você me colocou nesse mundo e agora eu tô te colocando. É muito Gente, legal isso, né? É incrível. muito bom, muito bom. Vamos finalizando? Vamos finalizando. Deixamos para quinta-feira, então. Então, só para finalizar, pessoal, essa é a primeira live de 4. Então, a gente vai se encontrar de novo na quinta-feira, às 17h17. Eu deixo eu ler minha coisinha que senão sempre esqueço, tem que ler, senão vou. Então, hoje foi o pontapé. Ah lá, a Daniela tá falando que já fez como cliente. Eu também, Dani. Eu já fiz lá em 2017, 2018. Foi onde eu falei pra Carla: Carla, com esse negócio doido, vem, vai fazer. E aí agora ela tá dando curso, tá trazendo curso pra cá. Bauru Piratininga, foi aí que eu entrei em Barras, foi graças a Greta. E agora a Greta, olha que coisa. O universo é maravilhoso, né? Exatamente. A gente está trazendo a Carla para o dia 21 de maio, no Espaço Muda, que fica Bauru Piratininga. E hoje é a primeira live dessas 4 lives que a gente está conversando sobre isso. Então, hoje a gente falou sobre barra de access em crianças e adolescentes. Olha lá, ó, a Carol falando que está conhecendo agora. Aí, ó, vem! Olha que legal! Gente, que legal! É! Né? Muito a Dê bom. ama fazer. A Dê fez o curso comigo. Olá! Fez o curso com a Carla. Ai, que joia! E agora a gente troca barras, porque ela fez comigo, agora a gente troca. Muito bom, muito bom. Aí na quinta-feira, a gente está fazendo, vai ser a nossa segunda live na quinta, dia 11, às 17h17. Vamos falar mais especificamente sobre autismo, TDAH e TOC, né? Que a gente sabe que é diferente, né? Assim, transtorno de atenção e hiperatividade, só o transtorno de atenção, o TOC, né? E o autismo. Depois, na semana que vem, a gente também tem um spoiler, sobre... Greta, deixa eu dar. Barras, só um spoilerzinho. Barras enxerga como potência por trás dessas limitações. Então, assim, eu tenho TDAH. Não tenho dúvida disso. Eu tenho TDAH e as ferramentas de Barras realmente me ajudam no dia a dia de uma forma que eu nunca imaginei. Então, eu tiro a potência por trás da minha limitação. Porque realmente essas TDAH, autismo, TOC... Diagnósticos em si, né? Eles têm uma potência por trás dessa limitação. Então, as ferramentas te ajudam a tirar essa potência. Eu não tenho dúvida dessa Vai lá, potência, Greta. porque quando a gente fala do próprio autismo, também vou dar um spoiler aqui, né? O autismo, o distúrbio de processamentos que a gente tem neurológicos aí, né? Eu tenho minha filha que ela tem distúrbio de processamento sensorial, auditivo, visual e sensorial. Eu vejo isso com uma potência gigante, porque a maneira que ela sente as coisas é surreal, né? Poder olhar para isso e falar, meu, isso não tem uma limitação, tem muito potência aí. E o legal é ter as ferramentas para potencializar. Para poder usar isso de uma maneira saudável e adequada, né? Vai ser muito bom esse curso para mim mesmo que eu não utilize com os meus clientes, porque a minha intenção não era essa inicialmente, mas usar para minha família e comigo, né? Porque posso auto-aplicar e posso usar com a minha família e meus alunos na escola agora, que também estou lá. Mas, assim, eu acho isso, a maneira da gente olhar que existe tantas potencialidades nesses diagnósticos que tanta gente limita, eu acho que é romper uma barreira incrível. É romper uma barreira incrível, assim, né? De olhar para cada uma dessas pessoas, eu vejo como alunos com tantas dificuldades nesse sentido. E quando você fala, mas olha a potência que você tem disso. Como assim eu tenho potência? Eles falam isso, né? Quando porque fala, você não tem a ferramenta, você não tem como usar isso. Transformar isso, né? Tirar antes Exatamente. Eu via como uma... Hoje eu falo, putz, e na hora que vem que eu ponho as ferramentas, que é todo dia, né? Você tá usando a ferramenta. E é simples. Cara, todo dia, negócio mas é simples. É simples. Não, chega uma hora que fica... Você viu na hora que eu
habitual, né? Na hora que eu entrei, né? Tipo, putz, vai lá, já faz, né? A minha limitação com celular já veio. Eu falei, meu, que potência tá por trás disso? Daqui a pouco alguma consciência vem, porque você começa a usar, vem com... Mas eu te Muito interrompi, legal. desculpa, Vamos continua lá. aí, Greta. Então, hoje foi o pontapé das lives. Quinta-feira temos mais uma. Na semana que vem, na terça-feira, a gente vai falar sobre autogestão emocional, dentro da Barra de Axis também. Na quarta-feira, a gente tem um encontro no Zoom, somente para os interessados. Aí procura a gente, que a gente manda o link de acesso. Na quarta-feira, dia 17 às 19 horas. Tanto eu quanto a Carlinha temos o link para poder estar enviando para você fazer parte desse grupo com a gente. E na quinta, nossa última live, que vai ser sobre escolha profissional e Barra de Axis. Eu achei esse tema maravilhoso, pensando nos meus alunos queridos, que eu gosto tanto. Tem uma mãe aqui, a Fran, estava com a gente, que se interessou muito. Então, assim, compartilha com quem vocês acham que isso vai ser um presente, né? Que é uma ferramenta tão potente, tão incrível. E a gente fica aqui à disposição, né, Carla? E Pra qualquer dúvida. lembrando que a gente já começou as inscrições, porque as vagas são limitadas aí em Bauru. Então, quem tiver interesse, a gente já está com um link de inscrição. Isso. Dia 21 de maio. Bauru não, Piratininga. É Bauru Piratininga, né? Porque o espaço muda, onde a gente vai fazer o curso, ele é na rodovia, entre Bauru e Piratininga. Facinho, facinho de achar. Um lugar incrível, no meio da natureza, onde a gente vai poder também trabalhar essa expansão de uma maneira bem presente, né? Ali com a natureza ali viva junto com a gente. Obrigada, minha prima querida. Obrigada, Greta. Saudade de dar um beijo, um abraço. Dia 21 a gente vai estar juntinho. Gente, muito obrigada por vocês que estavam aqui com a gente. Para quem vai assistir depois também, compartilha a live, vai ficar gravada. Então, fica o acesso para vocês aí, tá bom? Obrigada, pessoal. Beijo. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Olá, um beijo para vocês. Tá falando que vai indicar para a cunhada que é professora e autista. Olha aí, ó. Uau, exatamente, é uma traz, potência, Dani. O nosso Isso aí. encontro no Zoom, a gente vai falar sobre isso, sobre a potência por trás dessas limitações aí. A gente vai falar que Barra de Axis se chama de X-Men. Ai, que delícia. Superpoder. Beijo, Beijo, gente. beijo, beijo. Tchau. Tchau.